Vou comentar aqueles que eu não tinha visto. Bom, o tema que nos traz aqui hoje é um tema sempre muito complexo e com algumas discussões, opiniões diferentes, enfim. Depois o Naldo Castro Verde. Vamos voltar um bocadinho atrás, aos anos 90. O Plano Geral de Castro Verde foi criado para compensar a agricultura do Concelho de Castro Verde e dos concelhos limítrofes para aquilo que era a agricultura da altura, anos 80, finais dos 80, princípios dos 90, que já vinha dos anos 70. Cereais. Eram regiões grandes produtoras de cereais, também com pecuária extensiva, aproveitamento de todos os subprodutos dos cereais, principalmente as palhas e os restolhos, mas com o decorrer da entrada da Comunidade Europeia e com a introdução de novos mercados e principalmente a partir do início dos anos 90, com a perda da ajuda cofinanciada que tinha sido feita pelos cereais, há realmente aqui uma grande perda de rendimento de toda esta região do Campo Grande. Tentou-se aqui criar, e com sucesso, esta medida agroambiental, que ao início se chamava Plano Zonal de Castro Verde, para tentar compensar esta perda de rendimento. Ainda hoje temos, na medida, algumas daquelas que são as bases principais do sistema agropecuário. O mínimo da porcentagem de cereal, alguma parte do recorte dos fénix, a manutenção do sistema agropecuário, enfim, estas são algumas bases que continuam na medida e que têm sido utilizadas e muito bem utilizadas pelos agricultores. Não posso aqui deixar de referir que estamos inseridos numa zona de proteção especial com cerca de 85 mil hectares, é muito representativo, e que nas últimas candidaturas foram feitas cerca de 47 mil inscrições à medida agroambiental aproximada. Portanto, também é bastante significativo. Os anos vão-se passando, a agricultura vai se transformando, novos mercados, novas oportunidades, e os agricultores vão se adaptando. A ajuda tem tido aqui algumas dificuldades em termos de esta questão de adaptação aos novos tempos e aquela interligação importante que vem desde o início e que tem sido sempre uma política muito adotada, desde o antigo Presidente da Associação de Agricultores, que é consensos. Consensos entre a parte da produção, consensos entre a parte ambiental, entre a parte social, e, portanto, temos tido aqui um trabalho muito importante entre todas as organizações para que esta medida continue a ser importante na perda de rendimento e no desenvolvimento da região do Campo Grande. Com esta nova PAC, introduziu-se novamente outras alterações que, em meu entender, e vou aqui introduzir já aqui algum tema para a mesa, e que vou aqui fazer algumas perguntas. Eu vou aqui apresentar, já devia ter feito, apresentar aqui os nossos intervenientes, o Sr. Professor Calado, o Engenheiro António Aires, o Dr. Vitor Alcazar, o Sr. Pedro Dimas, o Sr. Engenheiro João Oliveira e o Sr. Engenheiro Francisco Pimenta. Eu ia lançar já aqui alguma pergunta de algum tema que acha que é relevante, que é o que é que os vários intervenientes pensam sobre a questão da medida de interdição sobre o pastoreio que foi adotada neste PEPAC, dos 20%. Acho que tem feito aqui uma grande controvérsia entre os agricultores e entre a parte ambiental. Gostava de ouvir aqui um bocadinho os intervenientes sobre esta questão. Se calhar começava aqui com a doutora Rita. Obrigado. Desde já queria começar por agradecer à Sociedade Portuguesa de Pastagens e Portuais o convite para estar aqui hoje convosco e é de facto, em nome da Liga para a Proteção da Natureza, é uma honra estar aqui hoje convosco a
debatermos este assunto que é tão importante e fundamental para a conservação da biodiversidade que temos aqui na zona de Castro Verde. Biodiversidade essa que não teríamos e não temos se não houvesse este consenso que falávamos aqui com a agricultura. Porque a agricultura tem aqui, a agropecuária tem aqui sim feito um papel absolutamente fundamental, que é moldar esta paisagem e dar o habitat para a casa para que estas aves estufárias ameaçadas possam existir. Efetivamente estamos numa zona de proteção especial para aves de Castro Verde, que tem os tais 85.000 hectares já mencionados, e onde existe aqui uma comunidade de aves adaptadas, os chisões, os tartarinhas caçadores, os bolgueiros, os peneireiros, que necessitam deste tipo de habitat agrícola, agropecuário, para poderem sobreviver. Sem esta base agrícola, não temos estas espécies. Há aqui esta interdependência muito grande e esta tão grande importância de nós conseguirmos ter estes consensos com a componente agrícola para podermos assegurar a preservação de espécies que de outro modo se extinguiriam no nosso país. E esta situação é tanto mais importante quando nós, neste momento, face a alguns números e algumas tendências populacionais que temos para estas espécies, nomeadamente para a tarde, para a cisão e para o tartarinhão caçador, temos tendências de que estas espécies estão a diminuir, estão fruto de vários fatores, poderemos depois falar sobre quais é que são os fatores que estão a causar aqui este decréscimo, mas nós neste momento, para algumas destas espécies, estamos com números e com tendências populacionais iguais às que tínhamos no final do século XX. Portanto, regredimos no que diz respeito em termos de conservação da natureza e da biodiversidade nestas espécies. Há vários fatores, poderemos depois falar mais sobre quais é que são os fatores que estão aqui a causar este decréscimo, mas volto ao fundamental, que é sem a atividade agrícola, sem a atividade agropecuária que nós temos nestes territórios, não é possível fazer este serviço de bem público, que é mantermos espécies ameaçadas e biodiversidade que de outra forma não teríamos aqui. E por isso, quando esta medida agroambiental surgiu, em 1995, foi na sequência da reforma da PAC de 92, que permitiu pela primeira vez a introdução de medidas agroambientais, nesta tentativa de conciliar a agricultura com o ambiente, e à qual devemos muito do trabalho que foi feito pelo anterior presidente da Associação de Agricultores do Campo Branco, o Sr. Zé da Luz, que foi o pai desta medida e que fez um trabalho incansável ao longo dos anos e sempre de consenso, e tentamos encontrar pontos de equilíbrio. E, portanto, esta medida tem-se conseguido manter ao longo do tempo e tem sido, de facto, um instrumento absolutamente fundamental para nós conseguirmos ainda ter, hoje, a petar das incisões. Estou certa que, se não tivéssemos esta medida, hoje em dia não teríamos aqui a petar das incisões. Muito provavelmente, este território aqui de Castro Verde não seria classificado pela Unesco como uma reserva da biosfera e, portanto, este património natural ter-se-ia perdido. Portanto, este instrumento do apoio zonal, do plano zonal, foi absolutamente essencial para conseguirmos, de alguma forma, manter e apoiar a agricultura. E hoje tivemos aqui estes números que foram bastante interessantes de percebermos que atualmente temos dos 85.000 hectares, quase mais de metade com área de adesão à medida agroambiental. Temos 4,5 milhões de euros que vêm de apoio aos agricultores para ajudar a fazer esta conservação e esta proteção da biodiversidade. É de facto uma medida que tem sido um instrumento absolutamente essencial e fundamental para conseguirmos fazer esta conservação da natureza e da biodiversidade. Como o António aqui referiu, ou seja, tem havido aqui medidas-chave, a questão de haver pelo menos uma porcentagem mínima de cereal que seja mantido na exploração, manter um sistema de rotação entre pastagens e áreas de cereal, também é absolutamente essencial até como medida de conservação do solo. Deveríamos conseguir melhorar as medidas de conservação do solo, mas esta tem sido bastante importante. E ao longo destes anos, na verdade já estamos nos 30 anos, nos 30 anos da medida agroambiental neste momento, tem havido oscilações nas ajudas, tem no apoio que é pago aos agricultores, isso trouxe reveses e desistências. Conseguimos recuperar algumas destas adesões. Tivemos alterações nos compromissos, os compromissos não têm variado no seu essencial, no seu núcleo, mas tem havido pequenas nuances
que às vezes no território e no terreno fazem muita diferença. Só a título de exemplo, lembro-me que antigamente as áreas das leguminosas tinham que ser feitas em parcelas de meio hectare, que era uma dor de cabeça, para se conseguir fazer aquele meio hectare e depois o IFAP não se prolongar quando aquilo não cumpria exatamente o meio hectare. Conseguiu-se evoluir para agora ser uma porcentagem, já não ser necessário aqueles retângulos ou outras formas mais que às vezes se faziam no terreno e que são difíceis de medir. Tem havido algumas nuances e mudanças positivas, mas tem havido outras que têm sido desafios grandes para se implementar. Como eu referi também aqui, de facto, os conselhos têm sido sempre muito importantes. A restrição do pastoreio, que atualmente existe, é em 20% da área da superfície forrageira da exploração, que de 1 de março de 1 de março a 30 de junho não pode haver pastoreio em 20% dessa área. Estava só a referir que houve uma versão do PEPAC que até dizia que não podia haver pastoreio, ponto. O que teria sido absolutamente impossível de cumprir, porque não se consegue arrumar o gado numa cava enquanto não há pastoreio. Felizmente isso foi corrigido. Esta interdição ao pastoreio tem de facto trazido aqui muitos desafios. Temos muitos agricultores, no nível da estrutura local de apoio, a solicitar dotações novas para conseguirem fazer aqui uma melhor gestão do pastoreio. Tem havido aqui, assim, de facto, um desafio grande. Qual é a importância desta medida para a biodiversidade? Nós o que sabemos é que, tal como o gado precisa de boas pastagens com coberto vegetal e com boa biomassa vegetal, as aves nidificam, a petarda e o pisão nidificam no solo, nas pastagens, o tartaruga passador nidifica no meio das searas, mas precisam que exista uma certa biomassa vegetal para que elas possam nidificar ali. Portanto, o que esta medida dos 20%, que eu não sei exatamente como é que ela surgiu, mas que está neste momento na portaria e surge para a restrição do pastoreio, eu creio que tem como objetivo haver uma proporção da exploração que tem uma área em que as pastagens teriam melhores condições para para as aves poderem nidificar. Agora, uma das dúvidas que nós temos é até que ponto é que esta medida está a ser eficaz no terreno, sobretudo em anos secos, porque o que nós temos estado a assistir no terreno é que essas pastagens normalmente são pastoreadas até mesmo a esse prazo, e, portanto, acabam por ficar bastante pastoreadas até ao início da época de reprodução e poderão continuar sem ter as condições que são as mais adequadas para a biodiversidade. Mas isto que eu queria salientar aqui é, neste momento, não está, esta medida foi adicionada no PEPAC, mas não foi acompanhada de um outro passo que era importante termos, que era fazermos monitorização. Ou seja, nós não sabemos neste momento, estou aqui a falar enquanto uma organização privada, não é? Uma associação de ambiente, mas não temos dados científicos, estudos, que nos possam dizer okay, qual é que está a ser a resposta desta medida que está a ser implementada. Tem trazido desafios em termos de implementação no terreno. Em princípio seria benéfica para a biodiversidade, mas precisávamos de fazer aqui uma monitorização deste novo compromisso que surgiu aqui e que, na verdade, não está ninguém a fazer esta monitorização e a acompanhar. Portanto, o meu comentário relativamente a essa situação é que deveríamos estar a fazer uma monitorização para percebermos o verdadeiro impacto que esta medida está a ter, da restrição do pastoreio por um lado. Também outra questão que é, este compromisso é um compromisso adicional face ao que tínhamos antigamente. Na anterior medida que tínhamos, havia uma restrição ao pastoreio, não na medida de Castro Verde, mas na outra medida agroambiental, em que havia uma obrigação de haver posios de 10% a 30%. Em Castro Verde, esta restrição surgiu agora pela primeira vez. É o primeiro quadro de programação financeira em que surgiu esta restrição ao pastoreio. E na prática isto surge como uma condicionante nova, não é? Uma restrição nova que traz, creio que até perdas de rendimento associadas, e apesar da medida ter tido aqui um ajuste
de aumento no apoio zonal neste quadro programático, se calhar não integrou todas as novas condicionantes que vieram a surgir. Portanto, deveríamos ter aqui também acompanhado um bocadinho com um ajustamento também nesse caso. Era um bocadinho esse. Rita, deixa-me fazer aqui uma coisa. Não teria sido melhor, em primeiro lugar, fazer uma monitorização, fazer um ensaio primeiro e fazer uma monitorização desta pastagem, desta interdição, 1 de março a 30 de junho, primeiro avaliar e depois pôr em prática, do que surgir numa medida agroambiental, esse ponto que não foi discutido sequer pela Associação da Região, que é a principal interessada e que faz a interligação desta parte toda com o agricultor. Não teria sido melhor primeiro ensaiar, primeiro estudar, primeiro ver, do que estar a implementar e depois ouvirmos os agricultores do outro lado dizer que não sabem o que é que tem de fazer o gado, porque pior, não em anos como este, vamos ter excesso de produção forrageira no município, não está acabado, mas depois com problemas, porque não sabem, porque não têm cercas, têm que estar a fazer novas cercas, novos custos, não se estava à espera. Portanto, temos que estar a fazer sobrepastoreios no outro lado, que não podemos pastorear ali. Pois, eu de facto, este compromisso, não tudo tenha surgido com base em algum estudo que tenha sido feito, mas na verdade isto surge surgiu vindo do Gabinete de Planeamento e Políticas. A estrutura local de apoio foi-se pronunciando durante as consultas públicas que houve e foi dando comentários sempre que teve a oportunidade para o fazer, e aqui falo em nome da estrutura local de apoio que congrega as várias entidades até que estão aqui sentadas na mesa e mais algumas. E efetivamente houve aqui uma preocupação de evitar que fosse a área total que ficasse sem pastoreio, mas efetivamente poderia-se ter começado por fazer uma monitorização prévia, um ensaio, como refere, antes de se avançar para este ser um compromisso transversal a todos. O que eu considero é que neste momento, dado que ela está já na portaria e que é um compromisso obrigatório, pelo menos que houvesse uma monitorização disso, do que está acontecendo no terreno, para se tentar, já que já está implementada, agora que se tentasse pelo menos acompanhar um bocadinho e ter um feedback, tanto da parte da componente económica e social da parte agrícola, como da parte do ambiente e da biodiversidade. Portanto, acho que isso seria muito importante. Agora, eu se calhar largava um bocadinho de lado, como só no GTP, para falarmos um bocadinho sobre este pormenor. Sou economista, não sei muito bem explicar em termos técnicos porque é que a medida é uma, e a explicação percebeu e pronto, ela explicou o princípio racional, e acho, como ela disse, a questão se podia ter sido feita de outra maneira, se podia ter sido preferido, a sugestão, mas também em termos técnicos e operacionais não é muito fácil estar a fazer a experiência, e por será um motivo isto terá, de qualquer forma, se calhar, depois vim acompanhado dos meus colegas agrónomos do gabinete, poderão dar uma explicação mais sobre. Agora, depois há aqui outra questão, que também falou, foi-se depois relativamente com a perda de rendimento que está associada, e essa não sei se era a questão também, é depois a compensação pela perda de rendimento, também calculada ou não, porque a medida, mesmo que tenha interesse, sim, do ponto de vista ambiental e, portanto, como bem público, saber se é suficientemente interessante para o agricultor fazer a superfície e estar a ser compensado pela perda de rendimento. Essa é outra questão, mas penso que, de uma forma geral, pelos níveis de adesão, aí não há pelo menos um desencontro evidente relativamente a isso. As coisas estão mais, não houve propriamente o abandono da intervenção, e por isso, não sei se, em termos, se queres contar a história mais se calhar. Acho que já está. Não, é só para nos fazer um bocadinho um enquadramento.
Eu também não tenho bem, digamos, a razão de aparecer este como novo compromisso portanto, da restrição do pastoreio. De qualquer das formas, a medida foi muito desenhada em articulação com o próprio ICNF. Na altura, portanto, houve uma articulação entre o Gabinete de Planeamento e o ICNF. Quanto a essa questão da monitorização, eu acho que é importante e penso que, se calhar, era importante também aproveitarmos também outros instrumentos que o plano estratégico tem, que o EPAC tem, que é nomeadamente a assistência técnica, que também financia estudos de monitorização, para ver se realmente estes novos compromissos têm o efeito que pretendem quando foram implementados agora neste PEPAC. Também, por outro lado, até para efeitos da futura PAC, que agora se vai iniciar também, digamos, na negociação, portanto, toda a discussão, se calhar também é importante pensar até na própria evolução e, porque não, quando abrirem avisos por causa dos novos grupos operacionais, realmente haver candidaturas no âmbito dos grupos operacionais para também perspectivar outros compromissos até que sejam mais adequados. Bom, eu se calhar vou levar aqui mais um bocadinho. Portanto, o ICNF, sobre este tema da introdução da parcela. Bom, primeiro de tudo, cumprimentar a todos, boa tarde, e agradecer, obviamente, à Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens o convite para estar aqui, mais uma vez, já tenho estado algumas vezes. Vamos lá, aquilo que foi dito pelo GPP deve ter acontecido. É natural que tenha sido assim, eu não estava na altura no ICNF como estou hoje, na Direção Regional, mas a orgânica do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas tem serviços centrais e tem um departamento que é o Departamento de Conservação da Natureza e Biodiversidade. Provavelmente foi perguntado, eles responderam. Qual é a grande questão que está aqui? Eu vou ao que o João Madeira disse aqui. Eu prefiro estar nesta perspectiva de análise, prefiro estar sentado como estão todos, ou estamos todos, numa cadeira com 4 pés, do que estar numa cadeira com 3 pés. Eu já vou explicar e já vou dizer o que é que quero dizer com isto. Toda a gente fala em sustentabilidade e vai buscar a económica, a ambiental e a social. Cada um olha para cada uma destas e está tudo resolvido, cada uma destas componentes. Eu junto a outra e formo a cadeira. A técnica. Sustentabilidade técnica. O que é que está aqui em causa? Eventualmente, quando a questão foi colocada, há alguém da área mais da biologia que eu percebo perfeitamente, olhou. Nós temos, já foram aqui ditas, algumas espécies que estão neste momento em risco, estão a caminhar para a extinção, a Aptar, o Tartaranhão, foram várias delas, que são espécies de aves estepárias. Têm um período de nidificação e o biólogo olhou e disse assim, pastoreio, se a gente tirar 20%, eles têm condições para fazer nidificação no período de março a junho. Esqueceu-se de uma coisa, que não é agrónomo. Esqueceu-se da curva de crescimento das pastagens. Exatamente. E a razão é muito simples. Nós temos, foi dito por João Madeira, variabilidade. Uma das grandes questões, e é aquilo que o Regalia ajuda, é, como ele disse bem, é regular ou diminuir essa variabilidade. Na curva de crescimento das pastagens, nós temos 2 períodos onde há crescimento, que é o período da estação do outono, mais ou menos, depende se a precipitação no início do ano hidrológico começa de forma razoável no fim de setembro ou outubro, ou não temos nada, e na primavera temos a curva de maior intensidade de crescimento da erva, se tivermos fevereiro, março com chuva, se não tivermos, acabou. Portanto, olhando para a biologia, como temos muitos anos com essa variabilidade e com primaveras secas, temos curvas baixas de crescimento da erva. É evidente que em janeiro a erva não cresce porque as temperaturas são baixas. É evidente que o gado em fevereiro, março, se não houver água, desde a pastagem é baixa e não vai ter, como disse a Rita, não vai ter biomassa suficiente para as aves lá fazerem a sua nidificação. Essa é a grande questão. E, portanto, de monitorização, tínhamos de saber o que é que isto vai ter impacto. Se calhar, se tivermos 3 anos secos, estivermos a fazer monitorização, o impacto é 0. Eu preferia para as aves estepárias outra coisa, por isso é que elas desceram, Rita. É que as áreas de cereais eram 700 mil hectares há 40 anos e agora são as áreas de cereais do outono e inverno. E agora são qualquer coisa como 100 mil hectares em todo o país, considerando a aveia, obviamente também forrageira como cereal do outono e inverno. Portanto, esta questão das aves estepárias
até para a sua identificação, é fundamental termos, de facto, gramíneas que até têm um porte mais elevado e, portanto, que têm mais esse efeito abafante. E aí terá um impacto maior. Eu não estou aqui a defendê-lo, mas essa rotação que foi criada à época, já agora, à época que foi criada aqui a ajuda a esta zona, tinha muito a ver com, não foi o que o João aqui tentou justificar, não haver ajudas, tinha muito a ver com condicionantes. Ou seja, o valor que paga ao empresário agrícola, ao agricultor que faz agricultura aqui nesta região, aquilo que se perspectivava na altura e que se tem que perspectivar, são os condicionantes que lá estão. E estas eram condicionantes. As condicionantes é, o que foi dito aqui, imaginem só poder colher a aveia para grão a partir do fim de junho. O que é que acontece? A aveia desgrana com muita facilidade. 30% ou 40% ficam no chão. Então temos que compensar essa perda. Isto é diferente daquela situação das ajudas que o Jorge explicou, que é outra conversa. São duas coisas, porque a outra conversa que foi dita era a conversa da criação das ajudas no âmbito dos quadros comunitários desde 1968, de aproximar o rendimento de unidade de homem-trabalho no setor primário ao setor secundário. E, portanto, daí vou àquele acréscimo que temos das ajudas que muitas vezes estamos a intensificar, até sem olharmos à questão da intensificação, como ele explicou aí bem, de forma desregulada. Porque estamos a criar um custo marginal de uma unidade produzida que é maior do que aquilo que deveríamos ter. Essa é uma questão. Outra questão é esta, neste caso específico, que tinha a ver com condicionalismos que eram criados na zona. Condicionalismos para a identificação de um determinado período que não se podia cortar ou colher, condicionalismos para mantermos uma rotação, e portanto isso só é possível de manter se criarmos aos agricultores que estão a fazer esta agricultura situação económica, que o João andou ali a mostrar, similar àqueles que a podem fazer no Norte Alentejo, onde não há esta, por exemplo, na zona de fronteira, para não estar aqui a falar na zona de Beja, já temos uma agricultura diferente por causa da água, com culturas permanentes, que estão a fazer também culturas anuais e pastagens. Portanto, ter um valor similar. Essa condicionalidade que está aqui, ou condicionante, deveria de facto ser paga. E, portanto, o que eu, voltando atrás à pergunta, eu não sei se o efeito efetivo de termos 20% da área das pastagens, olhando para a componente técnica, para aquilo que eu já acabei de justificar, tem um efeito muito importante naquilo que é o que nós queremos virar a curva da descida, que são as aves sepárias. Provavelmente tem mais impacto a rotação ou até um período mais alargado sem, eventualmente, o posio. Se for uma pastagem não é posio. Posio é não fazer nada, nem pastoreio. Mas, de qualquer forma, talvez, se pensarmos bem, até março não. Teria que ser, quando muito, até, sei lá, novembro, para deixar crescer ainda alguma erva para poderem as aves fazerem lá. Mas eu acho que tem muito mais impacto nos cereais ou as forrageiras nas aves sepárias do que ter propriamente este pastoreio até março e depois deixar de março para fazer o ninho, porque não cria defesa, não cria aquilo que é capacidade da ave ficar completamente salvaguardada e sem riscos, ela sentir que se senta bem. Provavelmente vai se sentir que não se sente bem e não vai fazer ali ninho. Portanto, esta é a questão. Portanto, não sei, necessita de uma monitorização, mas vamos fazer monitorização, isto tem que ter períodos longos, porque esta variabilidade deste clima obriga à contínua observação do que é que está a passar. Quem colocou a questão da parte do ICNF provavelmente foi da área da Biologia, e da área da Biologia olhar para o período da identificação. É clarinho. Só que nós, como eu disse, temos de estar numa cadeira com 4 pés. E a técnica tem que apanhar tudo. Tem que apanhar a agronomia também tem Biologia. E estamos a falar de sistemas agro, estamos a falar de agroecossistemas. Esta é a grande questão. Estamos a falar de agroecossistemas. Pouca gente sabe isso. Estamos a falar de um sistema complexo, mas é agro, simultaneamente, e ecológico. Portanto, agroecologia. Ou agroecossistema. E deste agroecossistema tem que ter lá as componentes. Muito obrigado, professor. Só para fazer aqui mais algum acerto no que foi dito, é verdade. E falar um pouco desta questão das perdas de rendimento. Em relação ao feno e em relação às datas de corte, outra grande discussão aqui. Nas perdas de feno há perdas consideráveis, cerca de 25% em quantidade em relação àquilo que eram as datas corretas de corte, consoante os estados fenológicos das plantas,
e no caso de qualidade, quantificado em proteína, cerca de 40%. Portanto, estamos a falar de uma diferença bastante considerável. Não é? Portanto, esse montante provavelmente tinha que ir compensar estas perdas de rendimento. Esta questão do montante da ajuda também tem sido muito discutida, aumentar o montante para tentar compensar todas estas coisas. António, eu gostava de te ouvir, a Associação de Agricultores, como Presidente. Muito obrigado pelo convite. De facto, esta medida foi criada no Campo Branco, na comunidade de Susana Luz Pereira, já foi bastante tempo por ela, e era para minimizar uma série de regras de perda de rendimento que os agricultores tinham nesta região, nomeadamente nesta fase, desta coisa da agrofase. E queria dizer que também já tenho aqui alguns anos disto, apesar de estar na direção desde 90 e tal, e da sou do tempo em que as classes só da A e B eram descontados no plantonal, feitos à mão. Portanto, estas coisas têm evoluído e umas bem, outras mal. E em relação a estas portarias, também há coisa que eu gostava de dizer, queria agradecer aqui o Dr. Bruno Dimas e aqui o Dr. Colado, que sempre perceberam e sempre fomos atendidos da melhor forma para explicar os nossos problemas. Mas, por vezes, acho que não sei se vão dados ou não. Estamos a falar do plantonal, bem com o encabeçamento, temos uma ajuda maior, é 0,3 cabeças por hectare. Se tivermos entre 0,3 e 0,6, temos menos de 10%. E a partir dos 500 hectares, se fizer só até 500 hectares, 250 hectares, sempre 39 euros. É por escalões. Isto é escalões e é acumulativo. E a partir dos 500 hectares, 119 euros. Portanto, esse só produz biodiversidade, a parte ambiental e a parte desta avifauna toda até os 500 hectares. A partir dos 500 hectares, quando dá 9 euros, as pessoas têm que fazer contas e com todas estas partes das perdas de rendimento e destas partes todas. Há outra coisa que nós já temos debatido e com o GPP e com a autoridade de gestão e que não tem falei que estamos aqui no meio de 3 ou 4 para terminar. No ICNF, não é que estejamos mal. ICNF, autoridade de gestão e GPP. O Dr. Dimas disse, isto não é do GPP, isto é da autoridade de gestão. A autoridade de gestão, mas isso para dar um pastor local de apoio. E depois há coisas, esta parte das feitas, que veio em portaria e na última portaria. Foi o caso deste dos 100%, que o Mário está recordado. Veio versões para a gente dar a nossa opinião, nomeadamente o gestor local de apoio, e esta dos 100% deve ter sido por lá, porque né? Acho que não há ninguém que metesse interdição de 100% entre março e junho, onde é que as pessoas punham os animais. Né? Estamos obrigados a fazer cereal, obrigados a deixar pozinho, e depois interdição de pastoreio naquela altura das pastagens, onde é que a gente ia pôr os animais. Entretanto, surgiu os 20%. E porquê 20%? Ninguém sabe porquê foi 20%. E a nossa pergunta na autoridade de gestão, mas porquê é que não foi 10, porquê é que não foi 15, porquê é que não foi 5? Foi 20. É um número engraçado, não sei porque é que foi. Pois, é melhor que tem. Né? Os nossos objetivos sempre foram esta parte e, entretanto, fizemos uma proposta à autoridade de gestão. Temos aqui também os problemas que a Rita sabe que a sua local de apoio, para quem não sabe, é composta pelas associações de agricultores, pelo ICNF, pela Liga e pelo Ministério da Agricultura. Então, nestas partes todas, estamos todos representados lá nesta situação. E aquilo que também, por vezes, acho que estranha é estas medidas. Isto o local de apoio também faz propostas, que estas propostas também, por vezes, o GPP, a autoridade de gestão, também parece que não são ouvidos. Não é? E quando nos interessa, passamos para a autoridade de gestão. Quando não nos interessa, temos em portaria. Podemos decidir as cifras, mas antes de 15 de junho, não. Pronto, é estas partes assim que nós fizemos uma proposta, e temos aqui, por exemplo, aqui da parte das cercas. O local de apoio, entendeu, se a Fernanda estiver a falar correto, que é 15 hectares era a área mínima, por causa das aptardas, ou voo para a nidificação. Entretanto, temos aqui pessoas com menos de 100 hectares, deixar 20% é mais dos 15 hectares. E já passa-se uma autorização das cercas, aqui esta parte foi idêntica, toda a local de apoio tem que dar esse parecer, aí já se pode fazer uma cerca, não que seja uma votação elétrica, não funciona muito bem. É péssimo. Não, então até vou explicar melhor. Então, a estrutura local de apoio tinha definido que não havia cercas com menos de 15 hectares. Exceções, exatamente, para corrais e cercas. Exatamente. Nesta parte aqui eram os 20%. Os 20% pode ser mais de 15 hectares. Pode ser menos que os 15 hectares. Já tivemos situações dessas. Já tivemos situações dessas. E então aí a resposta que deram foi uma votação elétrica. Sugestões, porque aqui está numa rotação
E neste caso, o plano anual, também aqui só para se classificar, não há pastagens permanentes. Todas as pastagens têm que ser pastagens temporárias. Era outra das alterações que acho que deviam ser incluídas. Se tiver um prazo permanente, até para a conservação do solo, essa parte dessa parcela não entra na rotação. Portanto, o agricultor não é ressarcido dessa parte da pastagem permanente e também, se calhar, seria algo simples. Temos aqui uma série de propostas que nós fizemos, mas de facto não são ouvidas, não sei porquê, para a estrutura local depois também faz. É nesta parte, desta medida que é importante e que acho que o agricultor, que é o principal interveniente e tem que estar no campo, que o nosso objetivo é que defendemos que se tivermos uma área, em vez de termos 40 mil hectares, tivermos 60, o sucesso da medida será maior, teremos uma área mais controlada, não é? O ano passado tivemos aqui ninhos de águias em pessoas que nem sequer tinham plano zonal. E depois daquela medida dos 250 euros para as pessoas candidatarem, uns nem sequer quiseram saber dos 250 euros. E o sucesso dos ninhos foi porque houve uma proteção dos ninhos para poder salvar os juvenis. É? Portanto, há aqui vários problemas. De certeza que nessa zona de agricultores temos aqui um problema grave, temos falado do que são os predadores, que acho que já temos também falado, com o ICNF e tudo. Passa o tempo e nós não. Né? Um quer as cegonhas, quer o predador, quer o refeitório, quer ali a Résia Alentejo, é a lixeira. Outra é a parte da raposa, outra. Temos aqui uma série de problemas que acho que estava na altura de, e para o próximo quadro comunitário, para a revisão, sempre em consonância com estas entidades que estamos aqui todos, fazer uma medida, mas que de facto todos dessem a nossa opinião, que não fosse na última portaria ou no último documento que aparecessem estas regras. Para já, era isto. Muito bem. Rita. Relativamente aqui à questão. Só aqui relativamente relativamente à questão das vedações, portanto, a portaria o que estipula é que, do plano zonal, é que a estrutura local de apoio, como o António explicou, é composta por várias entidades das associações de agricultores, a CCDR, ICNF, e a estrutura local de apoio tem que dar um parecer relativamente à colocação de novas vedações. E o que é que acontece? Porque é que são estes 15 hectares que o António estava a referir? As apetadas, não sei se calhar alguns de vocês aqui já tiveram a possibilidade de ver apetadas, espero que sim, mas estamos a falar de uma ave estepária que é a maior ave voadora mais pesada que nós temos na Europa, é maior que um peru, pesa até 16 kg e, portanto, precisa de espaços amplos para poder levantar voo, para poder aterrar, para poder andar de um lado para o outro. E, portanto, o que se estabeleceu foi com base em estudos que havia da biologia da espécie que as cercas mínimas, a área mínima devia ser 15 hectares. O que é que a estrutura local de apoio tem feito para tentar conciliar com a atividade agrícola dentro do máximo possível? São possíveis cercas mais pequenas nas áreas sociais, da exploração, nas áreas em que há corrais, nas áreas em que há proximidade das estradas com movimentos de maior movimento de tráfego automóvel. E quando não é possível algumas situações, propõem-se inclusivamente vedações temporárias e elétricas para tentar, de alguma forma, auxiliar e dar apoio ao agricultor na sua gestão do seu manejo da propriedade. Portanto, é sempre feita uma análise do impacto que aquela vedação pode ter nas espécies. Às vezes há áreas muito sensíveis. Temos tido várias situações dessas, de áreas muito sensíveis, por exemplo, para as apetardas. Porque é que uma vedação é prejudicial para uma apetarda? Só para todos perceberem. Além do voo, as apetardas fazem paradas nupciais, em que os machos fazem umas danças muito exuberantes, ficam arrufados para conquistar as fêmeas que andam ali à volta deles. Eles precisam de espaço para isto. Se nós colocarmos uma vedação a atravessar uma destas áreas de parada nupcial das apetardas, perde-se esse local e elas deixam de ter locais para fazer as paradas nupciais. Por outro lado, se nós colocarmos vedações em áreas onde temos fêmeas com crias, elas necessitam de transitar, de uma parcela para outra parcela, de chegar a zonas com água no verão, de chegar a zonas com comida. Os pintos das apetardas, as crias das apetardas, demoram 2 a 3 meses até serem voadores e poderem voar, e, portanto, as fêmeas
andam literalmente com os pintos atrás, a andar atrás delas, e se tivermos uma vedação que impeça elas chegarem, por exemplo, a uma zona com água no verão, significa que aquela cria muito provavelmente vai morrer. Portanto, se for colocada ali uma vedação, há uma fragmentação do habitat, isso significa que vai-se perder aquela cria. E portanto, as vedações têm tido uma análise muito cuidada, é talvez o tema que mais nos consome tempo na estrutura local de apoio, em que se tenta fazer a análise o mais cuidada possível, mas tentamos sempre dar resposta também às necessidades que o agricultor tem. Portanto, tem sido sempre feito aqui tentativas de consenso para conseguirmos facilitar esta gestão. A questão dos 20% do pastoreio veio agudizar aqui um bocadinho esta questão das parcelas, porque há muita falta de mão de obra nas explorações agrícolas, portanto, não temos propriamente muitos pastores, há uma série de condicionantes no que diz respeito à mão de obra e, portanto, as vedações são a forma de fazer este controle da pecuária. E como tal, tem que haver aqui um consenso, e é isso que temos tentado fazer na estrutura local de apoio, tem sido feita essa tentativa, tentando fazer o melhor possível nesse aspecto para conciliar as situações. Só relativamente a isso. Então é só que aí nessa parte dos 20%, que é tentar agilizar, mas ao acabar com 10% ou acabar mesmo com os 20%, acho que temos que fazer aqui um estudo e baseado nesta parte da monitorização. Será que tínhamos que apostar mais na questão da monitorização, não é? Antes de tomar mais algumas medidas. Se é 20, se é 30, se é 15. 20% dá sucesso. Agora, teve que ser baseado em algum estudo ou em algum apoio. Agora, acho que também deviam dizer que estudo e em que apoio para se basear. Pois claro. Bom, eu alargava mais um bocadinho aqui o nosso debate. Vamos ver primeiro a CCDR e as relações temáticas. Bom, não é preciso que eu faça o sentimental que nós comemos, não é preciso dizer isto. Então, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estarmos aqui, até porque nós integramos a estrutura local de apoio e nessa perspectiva temos alguma proximidade ao terreno. Não é preciso, ouvem bem, não ouvem? Sim. Não? Então, Está ligado. está ligado, assim é melhor? Pronto, muito bem. A vantagem de ficar para o último é que já está tudo dito. Um pouco mais posso acrescentar, porque de facto já debatemos aqui as questões todas e isso facilita-me imenso aquilo que eu posso dizer. Eu julgo que é importante, nesta altura, depois de tudo aquilo que se falou, e talvez fazer um balanço, enfim, é esta abordagem que eu vos posso trazer e estes dados que eu posso trazer e contribuir para o debate. Nestes 25 anos, desde o PRODER, o PDR e o PEPAC, o que nós verificamos é que tem havido uma compensação, um montante de compensação que tem vindo a aumentar, mas também os compromissos e as obrigações dos aderentes também têm vindo a aumentar muito. Dir-se-á, bom, a compensação não aumenta na proporção dos compromissos. Eu julgo que a leitura é que os compromissos têm vindo a aumentar no sentido de dar resposta a uma evidência. É que as populações daquilo que nós pretendemos proteger, das aves que pretendemos proteger, têm vindo a diminuir. Portanto, há seguramente aqui um insucesso nestas medidas. Ou, pelo menos, deve ser questionado porque é que isso está a acontecer. Alguma coisa estamos seguramente a fazer mal. Estes compromissos têm vindo, o objetivo deles tem sido no sentido de dar resposta, ou da resposta possível, ou da resposta que em cada momento se entende como sendo adequada, para contrariar isto. Nós estamos a falar aqui, neste plano nacional, estamos a falar num apoio agroambiental. Portanto, o que nós queremos é proteger estas aves pecuárias, neste caso em concreto, e estamos a instituir medidas no sentido de conseguir esse objetivo e, por tal, compensa-se os agricultores. Compensação é suficiente? Bom, o que é verdade é que nestes últimos 18 anos, ou 17 anos, desde 2008 até 2024, 7 anos, o que aconteceu é que dos 85 mil hectares das zonas da ZPF de Castro Verde, e agora aumentada com Mértola,
enfim, estamos quase a falar se calhar de 160 mil hectares. Há 40, em 2024 houve cerca de 45 mil hectares de áreas aderentes. Isto é relativamente pouco, são 27%. Isto, e depois disse assim, mas são 45 mil hectares aderentes que constituem uma mancha contínua? Não. São 45 mil hectares disseminados pela área total. Se calhar temos que olhar para isto e temos que fazer aqui uma abordagem de outra natureza. Porque, volto a dizer, e talvez seja este o aspecto mais importante, é que aquilo que nós queremos, o objetivo destas medidas, não tem vindo a ser conseguido porque as espécies continuam a diminuir. Portanto, se calhar temos que fazer aqui uma reflexão um bocadinho mais profunda sobre esta matéria. E muito obrigado. António, deixa-me dizer qualquer coisa. Sim. Eu, por acaso, também sou beneficiário deste apoio, embora numa zona diferente que a EZP do Guadiana. Mas eu acho que a palavra-chave já foi dita aqui por várias pessoas. A palavra-chave é rendimento. Os agricultores, na busca de um rendimento suficiente, lançam mão daquilo que tem ao seu alcance. E, quanto a mim, isto agora mais uma vez é uma opinião, estamos aqui para dar, e acho que já falámos disso em várias reuniões da Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens, o sobrepastoreio é uma realidade no nosso país todo. E decorre, em grande medida, da tentativa dos agricultores obterem um nível suficiente de rendimento. Daí, e agora eu estive em conversa com a Rita antes de entrar, daí a necessidade da crescida de feno, que é uma das peças desta conciliação de interesses entre a conservação e a produção. Portanto, se calhar temos que recuar um bocadinho, para não estarmos dentro da roda do hamster a ver sempre o mesmo problema, temos que recuar e perceber o que é que nós temos que dar aos agricultores beneficiários deste tipo de esquemas para que eles adiram e para que essa adesão não seja penalizadora. Temos que lhes dar rendimento. E, portanto, temos que evitar que eles corram ao prémio à vaca leitante, ao prémio à ovelha, e com isso aumentem acima daquilo que seria mais ou menos aconselhável, sendo que o aconselhável tem que estar entre aspas, e pudessem ser compensados de não ir aí, completando-lhes o rendimento através da medida agroambiental, que foi concebida para isso, para compensar perdas de rendimento ao custo acrescido. E depois há outra coisa que eu gostava também que olhássemos. Nós, nestas áreas, estamos a falar de duas zonas de proteção especial, aqui quase contíguas, praticamente contíguas, Castro Verde e Val do Guadiana, que têm apoio desta medida, cujas áreas são condicionadas e otimizadas para o fim que se destinam, mas à nossa volta houve uma imensa alteração da habitat. Terras que quando o Sr. Diretor Regional falou que havia 700 mil hectares, os 700 mil hectares estavam aqui 20 km a norte, muitos deles, não é? E era uma área de alimentação de excelência fora da época reprodutiva também, não é? E, portanto, agora neste momento estão com olival. E eu, à tarde não gosta de azeitona. Até gosta, mas não gosta de ir lá para dentro. E, portanto, isto é mais uma vez, tendo que estar aqui com a mania das políticas, mas de facto temos que ter uma abordagem integrada desta medida, que é extrema, pelo que disse a Rita, é alarmantemente necessário que seja alterada, mas temos que recuar até ao ponto onde consigamos depois começar a andar com passos firmes, e um deles é o rendimento e outro é olhar para o que está em volta e tentar compatibilizar de alguma forma as necessidades com as possibilidades. Neste momento temos as possibilidades um bocadinho reduzidas. Muito bom. Obrigado, João. Bom, vou abrir o debate agora a todos que estão na plateia. Quem quiser intervir. Muito boa tarde. Tenho aqui um prazer estar aqui convosco. O meu trabalho é tentar estudar as racionalidades e perceber bem o que é que os agentes económicos fazem, o que é que tomam as decisões. E, às vezes, uma das pessoas com que falo muito, com o meu colega aqui, João Madeira, e ele está envolvido agora numa medida do PEPAC, que é o pagamento de resultados. Ainda agora aqui os meus colegas do GPP estavam a falar, portanto, a Comissão, que não é a Comissão, quer dizer, a Comissão em nome de todos nós, cidadãos da União Europeia, cada vez mais pensa em fazer os pagamentos baseado
nos resultados, terem atenção aos resultados. E aqui assim, eu estava aqui a torcer um bocadinho na cadeira, porque via, por um lado, pessoas mais ligadas ao ambiente, a dizer a questão está a diminuir à petarda, tem que fazer isto e aquilo. Via as pessoas mais ligadas à parte da agricultura a dizer, mas agora obrigam-nos a fazer isto nesta data, não nos deixam pastorear. Epá, eu pensei aqui assim, lançar aqui uma ideia tonta. E uma questão colocar sobretudo aos agricultores, estão aqui assim alguns, e aos seus representantes, que é, mas faria sentido aceitarem, aqui assim, os agricultores, os seus representantes, fazer um contrato de programa com o Estado, a representação de todos nós, a dizer assim, olha, o que nos pagam atualmente, pagam-nos X. E nós temos uma população de tarde cisão de determinadas aves, uma determinada população. Então nós fazemos um contrato que é, nós, durante tantos anos, vamos receber um montante equivalente ao que recebemos agora. E asseguramos mantermos, tomarmos as medidas, entre nós, as medidas que assegurássemos a mesma população de aves. Claro que isto depois torna-se muito mais complicado, e havendo até um sistema de incentivos, se aumentarmos a população, há um acréscimo de pagamento. Se diminuir a população, há uma penalização. Havia aqui dois grandes... Mas um contrato com o quê? Com a agricultura e autoridades? O contrato seria o mais fácil. O mais fácil? Não, o contrato da parte do Estado seria o mais fácil, não é? Epá, a grande questão, por isso é que eu estou a colocar do ponto de vista dos agricultores, quer dizer assim, epá, vocês deem-nos liberdade, mas claro, fica-se com responsabilidade, que é assim, vai, nós fazemos o contrato, enfim, penalização, a penalização seria o não recebimento do apoio que estava terminado. Como é evidente, nunca poderia ser um pagamento acrescido, não é? Porque o racional até agora tem sido sempre, portanto, compensar custos acrescidos para se ter determinadas práticas, assumindo que essas práticas vão ter os tais efeitos ambientais. Ou dito de outra forma, para nós termos determinados efeitos, determinados benefícios ambientais, tem que se mudar as práticas e isso tem custos acrescidos. E, portanto, nós, sociedade, pagamos esses custos acrescidos. Não é? Portanto, a questão era se do ponto de vista da agricultura, se pode fazer sentido dizer assim, olha, então em vez de nos estarem a impor restrições, nós determinamos, nós decidimos o que é que há de fazer, enfim, com o apoio técnico, somos nós que decidimos o que é que contratamos, se contratamos uma associação, se contratamos uma universidade, se contratamos um técnico independente, para nos dar apoio para ajudar. Portanto, era essa questão colocada, é uma questão, não é provocadora, é no bom sentido, se do ponto de vista de quem está no terreno, se acha que na perspectiva do seu empoderamento, da decisão local, da região, de quem cá está, se isso poderia ser uma questão interessante. Da parte depois do Estado, e que assim dos meus colegas, se houvesse da parte do setor de interesse, isso aí, Bruno, isso aí tinhas que magicar para arranjar uma solução. Obrigado. Duas, três perguntas e depois a questão que eu colocava é uma questão técnica. Devido à tecnologia disponível hoje em dia, imaginem, e pergunto, faço a questão à mesa, principalmente ao Bruno e à Rita, e também ao José Calado, imaginem que, ou vejamos esta possibilidade de permitir à Associação de Agricultores, ou aos agricultores em si, fazer um mapeamento por drone espectral à área de cada agricultor, e que com este mapeamento espectral rapidamente se fazem-se dois em um, consegue-se mapear os ninhos das abetardas de uma só vez e rapidamente, com um processamento digital, em segundos temos as localizações das abetardas para cada agricultor, e possivelmente há agricultores que até têm lá os ninhos e há outros que não têm, e poderiam fazer então a limpeza, a colheita, o corte do cereal, e com este mapa
têm também um mapa de fertilidade da sua área, onde podem fazer uma aplicação de fertilização VRT, portanto a taxa variável, poupando nos custos e tendo mais rendimento no cereal. Esta possibilidade está à mão, é disponível hoje em dia e acho que um apoio do Estado para este mapeamento era uma grande ajuda técnica e despachava a monitorização das abetardas sem equipas técnicas de biólogos a monitorizarem onde é que estão os ninhos e como é que é aquilo, apenas com informação digital e processamento rápido. Era esta questão que gostaria de comentar. Sim. Eu vou começar de uma forma um pouco diferente e vou começar por felicitar o atual Presidente da Sociedade Portuguesa de Pastéis e Forragens pela escolha do Vice-Presidente. Porque aquilo que ele nos mostrou aqui hoje, e passou na prova, a nós, membros da sociedade, acho que demonstrou bem a categoria de Presidente que vamos ter daqui a 2 anos. E digo isto porque felicito-te, João, felicito pela forma como tu apresentaste isto. É que todas as interpretações que possa haver no mundo de digitalizações e tudo o que quiser, tu aqui mostraste como é que o agricultor do ambiente mediterrâneo tem como ferramenta principal a biodiversidade. A biodiversidade não é só as abetardas e os chinhões, é as espécies pecuárias, é as pastagens, é as forragens, são todos os seres vivos que fazem parte de uma exploração desta zona, que é uma zona de baixa produtividade. E por ser de baixa produtividade, por isso é que chamamos extensivo, é uma zona em que a gente, se for intensificar só ou pôr dinheiro, perdemos o tato da coisa. E o efeito das políticas agrícolas comuns desde que entramos na comunidade, nestas agriculturas extensivas, é que a maior parte dos agricultores jovens faliram ao fim de 3 ou 4 anos. E isto é o efeito da aplicação de políticas agrícolas comuns feitas para outras zonas, na nossa zona extensiva mediterrânica. Portanto, eu para mim felicito pela forma como apresentaste isto. E depois, a conclusão que eu tive de tudo o que aqui vimos e ouvimos, é que aquilo que o Pedro Reis estava a querer dizer, para mim é uma evidência, para mim há muitos anos. A Rita teve o cuidado de dizer que sem agricultura não há biodiversidade. Sem agricultura não conseguimos ter nem as abetardas, nem os chisões, nem um pouco mais. Não conseguimos. E, portanto, enquanto nós não assumirmos que a compensação das perdas de rendimento dos agricultores tem que ser feita pelo pagamento dos serviços que prestam à sociedade, não é subsídios nem apoio, é prestação de serviços de apoio à sociedade. Porque sem isso, isto acaba tudo. Portanto, não vamos dizer que o agricultor que anda aqui a pedir subsídios. Não, ele tem direito a ser pago pelos serviços que presta. Temos é que acertar quais são e depois pagá-los. Portanto, parabéns a todos, mas acho que o João dá-nos uma lição hoje. Aqui à parte da produção, isto não é fácil por várias razões, não é? Muito também desta medida depende das alterações climáticas, né? E dos anos secos e do ano com menos pasto e com menos proteção para os animais. De facto, tem-se visto também nestes anos a nidificação é afetada por isso. Em relação ao fazer um contrato por objetivo, de facto, se calhar no ano em que nós mais precisávamos, tínhamos que ser postergados por manter. Nós já tivemos aqui exemplos, nestes anos de seca, destas medidas para poder pastorear esta área, na primeira reunião do estudo local de apoio, só 50% é que foi permitido. E as pessoas com secas e com os animais aí, com os fatores de produção, com problemas da guerra internacional, destas coisas todas, os fatores de produção duplicarem e as pessoas sem alimento para dar aos animais. Só 15%, até uma determinada altura, 50% é que foi permitida para pastoreio. Portanto, está a ver a dificuldade que é. E se acha que o Estado que é fácil, e já usei aqui o exemplo, o GPP manda para a Autoridade de Gestão. A Autoridade de Gestão é baseada no ICNF. O ICNF propõe aumento desta medida. O GPP diz que não. Porque é o orçamento, e esta parte já não estamos nós, vamos discutir isso. Mas é para ver a dificuldade que há, que não é tão simples como a gente estar a fazer um contrato com o GPP. Estou a todos para
for mais fácil, olha, agradecia que fosse assim, que a gente fazia um contrato com essa facilidade toda. Mas acho que, de facto, essa parte para o objetivo, acho que esta medida não é viável. Eu só queria, relativamente aqui à questão das medidas, as medidas não são por objetivos, são por resultados. E é uma diferença que não é semântica. E isto pode-te levar a achar, então mais razão tenho eu. Eu, por acaso, acho que não tens. E vou-te explicar porquê. Convido-os todos a irem ao Google e procurarem relatórios do Tribunal de Contas Europeus acerca das medidas agroambientais, da política agroambiental da União Europeia. E sistematicamente são os piores avaliadores da política agroambiental da União Europeia é a própria União Europeia, que invariavelmente em todos os relatórios diz é dinheiro mal emprego. E a Rita foi extremamente eloquente nisso. Gasta-se o dinheiro, mas as populações estão a regredir. A culpa não é dos agricultores, repara, a culpa não é dos agricultores. A culpa não é aqui uma questão das culpas ou de não haver culpas. É uma questão de sermos objetivos e percebermos que estamos a pôr aqui 4 milhões de euros por ano e as populações da betarda estão a reduzir. Portanto, alguma coisa tem que mudar. A questão do vontade por resultados, da qual eu faço parte enquanto dirigente de uma organização de agricultores, mas também enquanto beneficiário, não é nenhum bicho de 7 cabeças. E também os resultados no montado dependem das alterações climáticas, dos anos mais secos, dos anos mais molhados. E, portanto, há uma estrutura técnica... Mas estás num projeto piloto. Não estás num projeto piloto. Não estás num projeto piloto. Bruno, não estamos num projeto piloto. Não estamos num projeto piloto. A medida existe, mas outra. Não é um projeto piloto. Nem toda a gente entrou porque não cabia. Não toda a gente entrou porque há uma sobrecarga de trabalho técnico atualmente que é preciso avaliar até que ponto é necessário. E essa sobrecarga de trabalho técnico destina-se precisamente a aplacar esse problema que tu levantaste, que é pertinente. O problema é pertinente, porque no ano bom há um bom coberto, há um bom extrato herbáceo, a regeneração natural há jovens árvores, as árvores têm um bom aspecto, não estão desfoliadas, não há sol nu, e no ano mau tens todo o oposto. E por isso é que tens um conjunto de pessoas a dizer, neste ano a bitola é aqui, e o ano que vem... Vamos lá ver, e como o ano é pior, a bitola tem que recuar e os resultados são feitos de acordo com o outro referencial. Agora, o que nós não podemos iludir, e aqui falo enquanto agricultor, mas também enquanto cidadão, é que quem nos paga está a dar o dinheiro por mal emprego. Portanto, se nós não quisermos continuar a iludir-nos, a acharmos que somos bons rapazes, somos, de facto, e que estamos a portar-nos bem, quem nos paga não acha isso. E, portanto, nós temos que ir ao encontro dos anseios de quem nos paga. Se calhar um mapeamento espectral entregue na União Isso aí Europeia. a Rita se calhar responde. Eu da agronomia posso dizer que sim, agora das aptardas não tenho tanta certeza. Sim. Mas pronto, só queria deixar aqui a ideia de que não podemos ignorar que a avaliação das instituições europeias é negativa relativamente à política agroambiental. É genericamente negativo. E se nós quisermos continuar a ter uma política agroambiental que agora já paga, além do custo acrescido e da perda de rendimento, já pode pagar os serviços de ecossistema que o Zé Podes falou, se calhar temos que entrar por aí, ser criativos e achar e confiar na nossa capacidade técnica, nossa das associações, nossa do Ministério, nossa das ONGs, e temos que andar um bocadinho de mãos dadas nesta história toda, mas temos eventualmente que pensar em mudar, porque senão qualquer dia acaba-se a tolerância. Nem é a minha, nem é a tua, é a dos outros. João, acho que é o abandono, e não tens mais, porque muitas destas medidas, não vais ter, e desta do PEPAC, não tens mais, não tens outra medida aqui alternativa. Se tivesses, se calhar, e agora com o novo quadro, com a nova parte do apoio a hectares, se calhar tens muitas destas populações a deixar de aderir. Isso é outra conversa. Não, a conversa, o objetivo era... Há bocado referiste, acima dos 500 hectares ganha 19 euros por hectare. Tens outras medidas às quais podes ir. Tens duas medidas agroambientais dirigidas à Tem pessoas que dividem o escalão máximo é 200 hectares, têm 5 explorações. É verdade. Esta parte, é isso que é o objetivo, é andar a dividir
populações de 50 hectares para ir buscar os calores máximos. O que eu estou a dizer é que, por exemplo, vem de uma outra realidade territorial que é aqui ao lado, mas é relativamente íntima, em que as explorações não estão todas incluídas no plano zonal, no apoio zonal, em que reservam uma parte que são ocupadas com pastagens permanentes e vão às medidas de apoio agroambiental. E nessas partes não tens muitos da tarde, se calhar tens também. Se calhar tens também. Claro, o direito de ser apoiado. Eventualmente, porque não? Mas não posso ser apoio, não posso ser depois ir lá fazer ciências. Estás a perceber? Portanto, nós temos que escolher, temos que ser capazes de escolher. Eu não estou a tirar razão, estou a dizer. Não, sim, claro. Mas eu não quero que transpareça que eu não estou a discordar. Eu estou a tentar acrescentar alguma coisa ao pensamento que tu aqui expressaste, que é pertinente. E os problemas que tu levantaste são pertinentes. Mas acho que temos que também perceber a realidade que nos rodeia e que temos que aceitar que quem olha para nós não olha como grande, está insatisfeito. Mas essa parte é toda a política agrícola, não é toda a parte da agroalimentar. Não. É especificamente a política agroambiental. Onde se inclui isto e incluem-se muitas outras coisas, entre as quais as medidas de apoio. Principalmente porque é que não se cumprem esses objetivos, não é? Desses montantes que recebem, porque é que não se cumprem esses objetivos? Porque é que está a diminuir a população? Porque é que, temos que chegar a alguma conclusão, fazer aqui algum estudo, qualquer coisa. E olhar para os outros países, António, porque, por exemplo, a Holanda e a Alemanha reverteram grande parte das suas medidas de política agroambiental para medidas para resultados que, se forem implementadas com o acordo entre agricultores, ONGs e Estado, eu acho que não quero estar a ser uma espécie de idealista. Não fazer medidas ad libitum. Fazer por fazer. Se é 100% foi vida, é melhor do que 100, é 50. Quer dizer, estamos aqui num. Bom, o agricultor, que é a parte, é o peão principal aqui, sem agricultor não há agricultura, sem agricultura não há manutenção do ecossistema, e sem manutenção do ecossistema não há população no território, e sucessivamente. Quer dizer, entramos aqui numa pescadinha de rabo na boca que nunca mais saímos daqui. Portanto, tem que haver algum ponto, temos que voltar para trás, temos que analisar. Tem que ser feita a monitorização, tem que ser pensado a médio e longo prazo. A agricultura é a médio e longo prazo. Não pode ser estas coisas assim, salteadas ad libitum de qualquer maneira e tal, estamos aqui. Não pode ser. Porque isso vai fazer com que o agricultor diminua a sua área em relação à medida planejada e vai haver abandono, não temos dúvidas. O António já falou nisso e é verdade. Vai haver abandono obrigatoriamente. Se não houver compensação desses alimentos, seja de que forma for, vai haver diminuição. Concordo contigo, a tua apresentação, muitos parabéns. É certo que cada agricultor tem que fazer os seus cálculos e que tem que tentar ser o mais sustentável possível sem as ajudas comunitárias. Gostaste ali, dentro daquele estudo, daqueles números, o que é que será possível fazer com aquelas simulações que eu ia apresentar? Sem dúvida alguma. Já sabemos que sem a compensação das ajudas não vamos conseguir. Portanto, é melhor sentarmos todos, haver consenso da parte da produção, da parte ambiental, da parte social, da parte de todas, da parte regional, das municipais, todas aquelas instituições que são importantes para o desenvolvimento da região. É melhor sentar e arranjar consenso, porque vamos chegar a uma altura de ruptura. Não sei se há mais alguma questão. Não, era só dizer isso. Não, era só. Posso comentar antes de coisas mais. Já agora é só. Eu começava pela ordem. Minha parte também para. Só dar para gostei também bastante da tua apresentação. Tinha aqui alguns comentários, mas penso que é uma base de trabalho para até desenvolver e basear muito. Não, estou só a dizer, eu percebo, há ali algumas questões que chamaste a atenção e que apontam a induzir a distribuição de valor, ou a estar a sustentar sistemas que não geram valor acrescentado, mas agora isso depois tem que ser medido com mais precisão. Por exemplo, eu percebo que estejas ali a falar, e voltamos à questão da ajuda às vacas. A ajuda às vacas tem também elementos também elementos de externalidade. Portanto, isso obviamente não faz parte do mercado, mas é um valor que a gente tem a questão da alimentação, da segurança alimentar, tudo isso tem.
Portanto, estou só a dizer, a base acho que está boa, depois como tu disseste, se calhar há ali uma série de valores que a gente tem que tirar, mas podemos partir daquilo como uma base de trabalho, até porque isso, por exemplo, pode permitir desenhar uma medida de uma forma muito mais eficaz. Pelo que ali está, até se calhar a gente deve incentivar animais até uma determinada intensidade e não deve mais do que isso. Temos que encontrar qual é que é esse valor adequado. E por isso é o que eu estou a dizer, acho que há ali depois outras questões que podem ser melhoradas. Eu estava a ver a questão da variabilidade. A questão da variabilidade é um custo, portanto, está a trabalhar com médias, mas quando tem um padrão muito grande, é um custo, portanto, pode ser. Isso são, digamos, aperfeiçoamentos ao modelo que podemos fazer e que acho que é uma base para podermos começar eventualmente a trabalhar. Mas isto junta-se um bocado, até depois com as outras duas questões, a questão da capacidade de monitorização que passa a existir hoje em dia, que é muito superior ao passado. Eu diria que os elementos, sobretudo de medições por satélite, neste momento estão a ser utilizados exclusivamente para efeitos de controle. Mas o IFAP está a usar Eles não dão uma visão a mim. Não, estou só a dizer, a utilização de instrumentos certificados está a ser usado neste momento, mas ele pode ser realmente usado para monitorização e até com muito menos risco de controle. A precisão não precisa de ser tão grande para efeitos de monitorização quanto para efeitos de controle. E isso, certamente, essas questões irão evoluir. Não sou especialista, mas certamente são possibilidades técnicas que nos vão permitir também, eventualmente, desenhar melhor as políticas, que penso que era a sugestão. Isso pode ser, realmente, em relação aqui ao caso concreto, pode ajudar realmente a precisar das necessidades em que pode haver restrições de pastoreio e quando não precisa de haver. São as possibilidades técnicas. E, portanto, para acabar, a questão, depois também dos resultados, se a gente pode fazer uma política baseada nos resultados. A experiência de montar resultados não é uma experiência piloto, é uma intervenção que está a correr. É piloto no sentido só, é experimental, porque é uma área relativamente pequena, que já tem dado, não está a dar alguns ensinamentos sobre realmente as potencialidades, mas também sobre outras dificuldades operacionais. Eu percebo que a gente pode tentar dar um salto nesse aspecto. A medida é mais adequada e aqui o caso de Castro Verde ajusta-se muito realmente à forma como é também feito o montado de resultados. Se as pessoas se organizassem entre si para perceber qual é a melhor maneira, quando é que deve haver decisões de pastoreio, quando devem contar isto, quando não devem, e tudo isso, sem estarem a ser impostos por regras administrativas que se calhar funcionam bem nos anos, os outros não funcionam bem nos locais, é melhor. Isso exige, obviamente, um acompanhamento técnico grande, se calhar realmente a questão, o Lado já falou, também, conhecimento, aconselhamento, se calhar é a chave para muitas, é das áreas que tem que avançar muito e tem que haver confiança, depois mútua entre as questões que estamos aqui a falar, mas depois quando se concretizam, nem todos estão de acordo, se são 300 vacas, são 200, são 450, mas são só para dizer, eu acho que são experiências que poderão realmente ser úteis e aqui para o caso particular de Castro Verde poderá realmente ser interessante ver se pode evoluir para uma metodologia dessas, ou seja, com compromissos menos rígidos, mas com controle em função dos resultados. Eu percebo a tua opinião. Percebo também que seja arriscado, mas só para sossegar. Quando se está a fazer isto, não quer dizer que a gente dá isto, se vocês tiverem menos apertadas daqui a 5 anos não recebem nada, não é? Há formas de fazer isso, porque eu posso considerar que a redução natural da apertada para diminuir 20% e se tiver só menos 10 já é um aspecto positivo. Há muitas maneiras de lidar com isso, portanto não estamos aqui a treinador de futebol, se ganhar o próximo jogo continua, se não ganhar não leva nada e vai-se embora. Portanto, acho que é isso. Muito bem. Não deixei falar. Boa tarde. Provavelmente a maior parte do pessoal que está aqui na sala não conhece. Fernando Rosa, agricultor de Castro Verde. Não sou nascido na terra, mas já considero filho da própria terra. Comecei e integrei no primeiro dia que o plano zonal começou. Comecei a ver o crescimento das aves dentro da minha propriedade. A metodologia da minha propriedade mudou, mas não mudou no sentido de proteger mais nem diminuir mais a proteção dos animais. Aquilo que eu vejo e que tenho visto e que tudo aquilo que eu tenho estado a ouvir aqui não está a bater bem para o meu sentido de exploração que eu pretendo e que quero que isto siga em frente. Não estou a ver as medidas que vocês estão a propor
aquelas que eu acho que são as mais necessárias, e então explico o porquê. Na minha exploração, as antardas fazem o acasalamento, ou seja, os machos vão fazer as cortesias para adquirirem as fêmeas, ou porque são as fêmeas que escolhem os machos. E, na minha exploração, as fêmeas faziam ninhos. E se faziam, continuam a fazer. E pergunto eu, porquê é que neste momento eu não tenho jovens machos, jovens aptardas na minha exploração? Essa é a pergunta que eu desejava que o ICNF me explicasse o porquê. Porque a Rita Alcazar, há bocadinho, quando ela começou na intervenção dela, ela diria que talvez pudesse explicar o porquê. Porque é muito simples. Nós, antigamente, e eu já não sou desse tempo, porque já entrei numa altura em que foi quando abriram as reservas nacionais, e quando havia as reservas nacionais havia alguém que se chamava os guardas dessas reservas. E eram esses senhores que controlavam os predadores. E eu pergunto, quem é que controla hoje os predadores? Porque o problema que está aqui, o que está a fazer dizimar, o que é cisão, o que é petarda, o que é lagarto, o que é o coelho, tudo isso está a desaparecer. E quem é o culpado? É o agricultor? Não, não é, porque o agricultor continua a proporcionar um bom meio ambiente, comida, para eles lá continuarem a progredir e preservarem-se. O que é que eu vejo e o que é que não vejo fazerem? É o controle dos predadores. Vejo aqui muita gente a falar que vamos subsídios para cima, subsídios para baixo. Não é isso que eu quero, felizmente, e eu, na minha pessoa, não pretendo isso. Porque o meu encabeçamento que eu tinha, continuo a ter, e não é por isso que estou a ver tirar 20% da minha área de pastagem às vacas que vai aumentar mais o número de animais. Porque não se vai acontecer, porque enquanto não se controlar os predadores, não resolvemos o problema. A seguir temos um outro problema. Não é acabar com as vacas nem com as ovelhas, porque aí arranjamos um problema maior. Se nós estamos a ver o norte a arder todos os anos, quando não tivermos gado nesta zona, meus amigos, fujam, porque nem a água do mar vos salva. Portanto, olha, tenho dito. Obrigado. Boa tarde a todos, Maria Bastida, da ADTM. Eu também queria tentar perceber um bocadinho mais da parte da Rita, quais são os fatores que podem estar por trás, que imagino que sejam vários, não é? Por trás do declínio das populações, que é o objetivo desta grande medida, não é? Também queria ouvir da vossa opinião também como é que se pode começar a introduzir afastagens permanentes neste sistema, não é? Como se podem começar também a falar também da preocupação da conservação do solo, das árvores, do papel das árvores, sendo elas controladas, é perceptível, não é? Mas pronto, qual é o papel que as árvores podem voltar a ter nesse sistema? E pronto, parece-me muito evidente que existe uma conclusão aqui hoje, não é? Que as políticas precisam, não é? Com urgência de ser desenhadas de uma forma muito mais participada, não é? Com maior transparência também na sua construção e criar de uma forma muito mais localizada aquilo que são a realidade específica de cada um do território, e aí acho que é um desafio de todos nós disponibilizarmos para esse trabalho que envolve com certeza muito debate e muita aproximação das diferentes partes. Pronto, era um bocadinho tentar perceber a possibilidade de elementos neste sistema e o porquê poder estar aqui. Bom, eu vou tentar, de forma rápida, sintetizar algumas das coisas que foram ditas aqui e interligá-las. E começo só por aquela questão que foi colocada ali. João Rosa, José Rosa, Fernando Rosa, Fernando Rosa. E por aquilo que disse o José, pode ser ali do outro lado. E algumas pessoas disseram aqui os indicadores. É assim, nós não podemos olhar só para esse sistema. Estamos, como eu disse há bocado, numa região que no mundo não temos muitas áreas de clima subtropical seco. Não temos só um agroecossistema, temos vários. No sul tínhamos um agroecossistema que já foi explicado ali daquele lado, já vários aqui explicaram. Eu também me recordo, era miúdo, de haver os tais guardas nas explorações e haver as pessoas que controlavam alguns predadores. Portanto, o que é que estes sistemas têm que ter? Têm que ter equilíbrio. E o homem é fundamental para fazer o equilíbrio. Se não tiverem equilíbrio, temos lá predadores. Agora, temos lá uma espécie ou poucas espécies que dominam, sejam elas da fauna ou da flora. E o que eu quero na biodiversidade, se der podes, é várias espécies, não é uma.
Depois, o que disse ali o Pedro Reis, vendo em contra o que disse o Zé Pontes também, que é, se formos por indicadores, que sejam indicadores indicadores que tenham parâmetros de medição fácil, com as tecnologias que temos hoje disponíveis, tecnologias digitais. E eu digo isto porquê? Estamos à procura de seres vivos. Concretamente, estávamos aqui a falar à procura de adaptar da decisão de qualquer o que seja, têm fatores que o homem não controla. Têm fatores deles próprios, da sanidade da própria espécie que o homem não controla. O exemplo do coelho bravo, o exemplo da lebre. Aparece uma doença como a hemorrágica viral que apareceu no coelho e nós ficamos sem população e o homem não o controla. Indicadores que medem a biodiversidade que nós podemos controlar e toda a gente percebe. Oxigênio, fixação de oxigênio, que tem biodiversidade pelas plantas, tem plantas, tem animais. Carbono, matéria orgânica no solo está ligada, que são parâmetros que podem ser quantificados e eventualmente dependem das práticas agrícolas. Uma parte depende, outra parte depende das condições ambientais que ninguém controla também, que é a tal variabilidade deste clima e variabilidade de ano para ano. Portanto, isto é fundamental que se modelos destes, do ecorregime, ao regime pago, em resultados, sejam resultados de fácil obtenção com as tecnologias de informação, que são ferramentas. Não vão usar o ferramenta. São novas ferramentas que temos que utilizar. E, portanto, isto está interligado. E nós temos que perceber isto. Perceber que não é por o Fernando Rosa ter práticas corretas, se o resto à volta não tiver, ele não vai conseguir depois ganhar dinheiro porque não tem lá à tarde. Porque temos de ter uma dinâmica da região. Ou, neste caso, de onde temos os sistemas. E esses sistemas pertencem em Portugal. São 51% da superfície agrícola utilizada. São só 51% de acordo com o último Instituto Nacional de Estatística. Estamos a falar em 3 milhões e 800 mil hectares vezes 50%. São 1 milhão e 400 mil hectares. Portanto, e estes sistemas estavam associados no Mediterrâneo o quê? Às culturas de cereais de outono e inverno, sempre tiveram. E aí é que temos as aves sepárias. Portanto, ou temos, aqui neste caso concreto, indicadores e resultados neste CEPAC de resultados. Agora, nesta área toda não conseguimos, se calhar, tem que ser áreas mais pequenas e por isso aparecem essas estruturas locais. E por isso eu ia para outros indicadores, para pagar. O que é que a pessoa, ao fazer a tal, o cereal, que foi dito aqui, ou a forragem, vai ter com estas condicionantes de perdas, para concluir? Se calhar vai ter, não é perdas, é que tem uma limitação de 20% ou 30% da produção. Foram dados valores, já nesta matéria é qual mais alto. Quanto é que custa uma tonelada de trigo? Custa 200 euros, 250? Quanto é que se produz? Produz 2.000 quilos aqui, 1.500? Qual é o valor? Isto é uma conta do merceiro. Qual é o valor? 20% disto é o quê? Estamos a falar em 300 quilos? Vezes 200, estamos a falar em 60 euros? Estamos a falar em 2.000 quilos, 25% disto representa o quê? 500 quilos? Vezes 200 euros, que representa 100 euros por hectare? Ou mais. Portanto, é isto que se tem que ver. E isto é uma condicionalidade que não é variável com nada. É apenas uma condicionalidade da pessoa não conseguir fazer a melhor gestão no período ótimo de colheita ou no período ótimo de sementeira, neste caso é colheita e corte. Portanto, é só isto. Tem que em causa isto. E é específico desta zona, que é uma zona de proteção para determinado tipo de situação. Foi assim que foi criado. E quando, perante esta condição, quanto é que deixou de eventualmente produzir? Qual foi a sua quebra na qualidade? Foi mais de 30%. Porque aumenta a alanina e diminui a proteína? Ou porque diminui a digestibilidade? É verdade. Os cálculos sem conta de merceatais podem ser feitos de forma mais pormenorizada. E aqui tem o valor de compensar as pessoas que estão nesta medida. Isto é um bocadinho para sintetizar o que andam por aí a ser dito. Muito obrigado. Vou tentar ser rápido e responder aqui a algumas das questões. Gostava então de explicar aqui um bocadinho quais é que têm sido as causas para o decréscimo destas espécies. Nós estamos a falar de uma situação que seja uma única causa. Estamos a falar aqui de vários fatores que estão a influenciar o decréscimo destas populações de aves pecuárias. Estamos a falar, como o João disse bem há pouco, da questão de toda a alteração que nós tivemos nas áreas agrícolas aqui em redor
destas GPEs, em que houve uma alteração muito significativa de pastagens de culturas e pastagens anuais, culturas anuais e pastagens para culturas permanentes, intensivas, que são de todo desadequadas para estas espécies e, portanto, este é um dos fatores de decréscimo. Ou seja, nos cisões isso é muito óbvio, todas as áreas que tinham cisões fora das GPEs, neste momento, os cisões desapareceram destas áreas. É um dos exemplos. Depois temos outro fator aqui importante que não podemos desconsiderar, que o António há pouco mencionou, a questão das alterações climáticas. Nós estamos com, este ano, felizmente, é como o João dizia há bocadinho, quando começou com a sua fotografia muito bonita deste ano, quando é que vamos ter, esperemos ter mais anos destes, mas quando é que será que vamos ter mais outro ano como este? Não é? Porque o nosso cenário atual tem sido de anos consecutivos, com secas, com ondas de calor, e este cenário tem um impacto nas vossas explorações agrícolas, no rendimento agrícola que se tem, mas tem um impacto também nestas aves que necessitam, nestes agroecossistemas que necessitam de coberto vegetal e destes meios agrícolas para existirem. Portanto, as alterações climáticas estão a ter aqui um impacto também muito importante. Outro fator, e o Fernando tem razão naquilo que está a referir relativamente à predação, nós temos neste momento também um problema de predação, não é só de uma espécie, não é só da raposa, temos muitas espécies, estou a pensar em cegonhas, estou a pensar em corvídeos, em águias, em raposas, em saca-rabos, em javalis. Todos estes, neste momento, todas estas espécies são predadoras destas espécies de aves tupárias que nós temos aqui. E em anos secos, com alterações, que as alterações climáticas têm estado a aumentar, este aumento da predação é muito mais significativo. Portanto, é uma conjugação de fatores que temos aqui que não é fácil de conciliar. Depois temos uma que tem a ver mais com a gestão agrícola, que tem a ver com a questão dos cortes de fenos. Os cortes de fenos estão identificados por serem precisamente na altura mais crítica da nidificação das espécies, estão identificados como sendo também um fator de diminuição destas espécies, porque há muitos ninhos que acabam por se perder. Ao concentrar este esforço nas áreas de cereal, isto já diminui um bocadinho, mas continua a haver cortes de feno em áreas de pastagens. Portanto, são todos estes fatores que estão a concorrer em conjunto e potenciam-se uns aos outros para esta diminuição. Portanto, não é uma causa só de um fator que nós cheguemos ali e facilmente consigamos resolver. É um problema complexo, são espécies muito sensíveis em relação à perturbação humana e torna isso tudo muito difícil. Por este motivo, e pegando aqui noutra questão que foi colocada, que é a questão do pagamento por resultados. O montado tem uma coisa espetacular. São árvores, não se mexem dali. As aves não é esta relação, ou seja, uma medida por resultados para ser montada para este objetivo que são a conservação das aves tupárias tem uma complexidade muito maior. É muito mais dinâmico. Depois, nós podemos ter, numa parcela temos os machos, na outra temos as fêmeas a criarem, numa altura do ano estão a alimentar-se numa parcela, noutra altura do ano não estão. Portanto, os indicadores para depois não termos sequer 10% de diminuição das habitáveis, porque o nosso objetivo é aumentá-las, não é fácil de montar uma medida por resultados aqui. Não digo que seja impossível, mas requer muito trabalho para que não continuemos a diminuir e que consigamos recuperá-las, que é esse o nosso objetivo. Dizer ainda que, relativamente às pastagens permanentes, nós temos aqui várias áreas com pastagem permanente e eu acho que é esse contínuo, no fundo, que faz aqui também é importante. Mas dizer que há pouco, aqui o engenheiro Francisco estava a referir que só tínhamos 45 mil hectares em 160 mil hectares. A questão é que, mesmo aqueles agricultores que não aderem, e há aqui tenho a certeza que vários agricultores que estão aqui, provavelmente da zona, não aderem à medida do apoio zonal, ou parte das suas explorações não aderem à medida do apoio zonal, mas a verdade é que, à escala da paisagem, as práticas agrícolas aqui do Campo Branco e da zona aqui do Val do Guadiana, de alguma forma, se têm mantido como um conjunto, ou seja, o apoio zonal tem sido uma ferramenta essencial para as manter, mas todas as outras ajudas também têm contribuído para que isso se mantenha. E, portanto, não é apenas... Também têm condicionantes, mas que têm dado aqui apoios para que se consiga manter este tipo de práticas agrícolas. E, portanto,
Mas esta área é, de facto, muito importante. O que acontece com as pastagens permanentes é o que nós sabemos de alguns estudos científicos que têm sido feitos, mais na parte do Alentejo Central e Norte, é que, aparentemente, as pastagens permanentes, nós não conseguimos exatamente identificar, esses estudos não conseguem exatamente identificar, isto provavelmente tem a ver com questões de maneio da pastagem permanente, da forma como é feita o maneio de pastagem permanente, mas as pastagens permanentes têm uma diminuição, ou seja, a hectare das incisões aparentemente não gostam de pastagens permanentes. Na minha opinião, isto tem a ver com o maneio. Não terá tanto a ver com a pastagem propriamente dita, terá a ver com o maneio da pastagem permanente. Mas o que estes estudos indicam é que, de facto, a pastagem permanente parece não contribuir e beneficiar, pelo menos estas aves, a hectare da incisão, que são os que precisam das pastagens, mais do que os cereais. Alimentam-se nas zonas dos cereais, mas criam na zona das pastagens. E depois, só para terminar, relativamente ao mapeamento espectral, acho que seria excelente para a parte toda da parte dos índices de vegetação, sem dúvida alguma. Relativamente aos ninhos, se tiver essa experiência, seria excelente. A experiência que nós atualmente temos é que o que se consegue captar com os drones, neste momento, é muito reduzido. Mas se for espectral? Mesmo com espectral. Ou seja, neste momento estão a ser feitos ensaios na Extremadura espanhola, para se tentar inclusivamente criar assinaturas com a inteligência artificial, e está a ser muito difícil conseguir fazer a detecção desses ninhos. Portanto, isto tem sido, é de facto algo em que a tecnologia pode vir ajudar, mas neste momento, atualmente, à data de hoje, não é ainda uma resposta. Ou seja, os biólogos, peço desculpa por puxar aqui assim a guarda saudita, mas os biólogos ainda são muito necessários para toda a identificação dos ninhos, porque estas tecnologias têm trazido avanço e conhecimento adicional, mas são ferramentas que ainda não nos dão as respostas a tudo. Para terem uma noção, os ninhos de hectare das incisões, neste momento, não se conseguem identificar com drones, a não ser que se cause uma perturbação enorme e elas depois acabam por abandonar. Há outras espécies em que se está a conseguir melhorar esse conhecimento e esse trabalho com drones, mas ainda é uma ferramenta que ainda não está operacional. Por certo, eles terão um voar muito alto e um voo mais baixo. Mas depois o problema do voo mais baixo é a perturbação que causa, que leva depois ao abandono dos ninhos. Geralmente os voos dos drones acontecem a 80 metros. Se voar a 20, duvido que afete o voo das apetardas. Afeta. O problema é que elas... Sim. O problema é que as apetardas são muito... As apetardas e os xisões são muito sensíveis aos voos com drones, à mudança do som, sim. E este tipo de perturbações, normalmente, leva a abandono dos ninhos. Portanto, elas não voltam para criar. Portanto, há que ter aqui um cuidado muito grande também com este tipo de ferramentas e com a forma como elas são utilizadas. E agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Rita. Só queria dar aqui uma chega, peço desculpa de me ausentar aqui um pouco e provavelmente até posso já ir falar sobre alguma coisa que foi adquirida. No que diz respeito aos cortes para fêmeas, nós no nosso ensaio, não sei se o António já teve a oportunidade de falar sobre isso, mas estamos a tentar também, para tentar minimizar o problema dos cortes na altura da identificação das aves, para já conhecido esse compromisso, no sentido de termos composições forrageiras com variedades de ciclos mais curtos, aproveitando o nosso inverno, que é um inverno ameno, e conseguimos ter uma produtividade de matéria seca forte no inverno, fazer um corte primeiro antes, digamos, da nidificação das aves, e eventualmente também essas espécies terem alguma capacidade de reprote para poder fazer um corte depois mais tarde, já depois da nidificação das aves. Ainda assim, tem que haver sempre uma compensação pela perda de rendimento, porque não se pode correr o risco do agricultor, sob pena de perder rendimento, não só de matéria seca como de proteína bruta, retirar aquela área do plano zonal e com isso então perdemos todos, né? Portanto, ou seja, a compensação de perda de rendimento ainda assim tem que ser, digamos, aqui o modo, acho eu. Muito bem. Obrigado. Olá, muito boa tarde a todos. Eu tive um professor na Universidade de Évora que gostei bastante, meu professor de Ecologia, que era
o professor Eduardo Cruz de Carvalho, que nos estava sempre a falar dos contínuos naturais e das sebes. Eu queria saber se isso aqui funciona para a conservação destas espécies da avifauna. Mas tem havido alguns trabalhos relativamente ao efeito de fragmentação que as áreas com sebes e árvores podem criar. Esses estudos o que demonstraram foi que uma área com 5 hectares, por exemplo, de floresta, isto foi feito mais com as questões das florestações agrícolas, tem um efeito de 5 vezes em termos de exclusão. Ou seja, se aquela área de antes tinha aptardas e cisões e outras espécies de aves estepárias, a colocação dessas áreas tem um efeito de exclusão de 5 vezes. Não quer dizer que não se devam melhorar algumas das áreas que temos, por exemplo, que são corredores naturais, como são as áreas vitícolas e algumas zonas de matos e de afloramentos rochosos que poderiam ser aproveitadas para melhorar esse contínuo. Portanto, a resposta é sim, devemos e é possível melhorar em alguns aspectos, mas isso tem um efeito oposto e contrário à conservação destas espécies se for na matriz agrícola. Na matriz agrícola. Obrigado, Rita. Sim, que tem esse efeito de exclusão, exatamente. Bom, não sei se há mais alguma questão. Vamos ter que fechar devido ao adiantado da hora. Espero que daqui saiam algumas conclusões e umas ideias que mais tarde, ou a partir de agora, com visão de médio prazo, possamos sentar todas as instituições à mesa para começarmos a conversar. Acho que era essencial. Agradecer à SPF pela esta excelente iniciativa. Muito obrigado pelo convite por estar aqui neste excelente debate e uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Penso que foi um debate extremamente enriquecedor. Graças ao painel que tivemos aqui connosco, foram levantadas questões extremamente pertinentes e não há dúvida nenhuma que temos que conjugar toda uma série de interesses no sentido de salvaguardar todo este património bom que nós temos aqui. Nós vamos agora tomar um café lá em cima e ver os pósteres.